Okay, baby bear. I got him. I got him. Stand by, people.
e caçadores que, embora tenham enfrentado o fim, garante que o futuro seja livre da maldição de Kibutsuji. O público é deixado com a imagem final de um mundo onde a escuridão, antes personificada, torna-se apenas uma ausência natural de luz, e não mais uma ameaça insaciável. Essa mudança de paradigma é o maior triunfo de toda a franquia. A percepção de que a verdadeira força de um caçador não reside apenas na perfeição de suas técnicas, mas na capacidade de permanecer humano, mesmo quando o mundo ao seu redor insiste em forçá-lo à bestialidade. Ao final dessa experiência cinematográfica, resta a certeza de que a saga deixou uma marca indelével na cultura pop. Koyoharu Gotuji criou uma mitologia que, embora enraizada no folclore japonês, toca em feridas universais sobre luto, responsabilidade e o poder transformador da empatia. As cores vibrantes das lâminas Nichirin e a fluidez quase poética da animação serviram apenas para sublinhar a fragilidade da vida humana. Ao nos despedirmos desses personagens, não vemos apenas heróis que salvaram o mundo, mas seres humanos que aprenderam a valorizar cada segundo de existência, conscientes de que o maior ato de bravura não é derrotar um demônio, mas escolher viver com bondade em um mundo que muitas vezes nos dá todas as razões para desistir dela. O legado de Tanjiro Kamado é essa chama que, mesmo após a tempestade, permanece acesa, iluminando o caminho daqueles que agora podem caminhar sem medo sob a luz de um novo amanhecer. O tempo, antes um inimigo que corria contra os caçadores, agora se torna um aliado silencioso e generoso. Meses após o colapso do Castelo Infinito, a reconstrução não se limita às estruturas físicas do quartel-general dos caçadores de demônios, mas estende-se ao íntimo de cada sobrevivente. As flores desabrocham sobre o solo, que um dia foi manchado pela luta, e o silêncio da noite, outrora preenchido pelo terror predatório de Muzan, é agora apenas um refúgio para o descanso merecido. Tanjiro Kamado, apesar de suas limitações físicas permanentes, encontra consolo na simplicidade da vida rural que ele tanto almejou proteger. Sua jornada não termina em um trono ou em uma glória política, mas no retorno às suas raízes, onde o calor da lareira e o cheiro da terra substituem o odor acre de sangue e a frieza do metal. Zenitsu e Inosuke, agora homens que entendem o verdadeiro significado da perda, carregam consigo a memória de seus mentores, como um guia constante. Não vemos mais o choro desesperado ou a impulsividade cega. Em seu lugar, surge uma determinação serena, fruto de um amadurecimento forjado na dor mais profunda. O estúdio Ufotable, através de uma direção de arte que agora privilegia a luz solar difusa e as cores naturais da primavera, simboliza que a humanidade, embora marcada por cicatrizes, é capaz de regenerar-se através da memória e da gratidão. A saudade daqueles que não retornaram não é um fardo estático, mas uma força que os impulsiona a viver com retidão, honrando cada instante que lhes foi concedido pelo sacrifício dos Ashiras. O grande legado de Demon Slayer revela-se não nas grandes batalhas, mas na transição para a normalidade. A sociedade, agora livre da sombra de Kibutsuji, começa a esquecer a existência dos demônios, transformando o trauma em folclore, enquanto os antigos caçadores permanecem como guardiões silenciosos de uma paz que o restante do mundo jamais precisará compreender em sua totalidade. É uma conclusão agridoce, pois nos lembra que a memória é o único lugar onde os caídos realmente sobrevivem. Tanjiro, ao olhar para o céu durante o pôr do sol, não busca mais presenças malignas, mas agradece pelo brilho que lhe permite ver as mãos de seus companheiros, vivos e presentes ao seu lado. A obra encerra-se com a sensação de que o ciclo da vida, com todas as suas fragilidades, é superior à estagnação da imortalidade. Ao contemplarmos a última cena, percebemos que a verdadeira vitória de Tanjiro foi sua capacidade de manter a humanidade intocada, mesmo quando todas as circunstâncias conspiravam para transformá-lo em algo frio. Ele provou que a compaixão não é um sinal de fraqueza, mas a maior demonstração de força que um ser humano pode exibir. O mundo segue em frente, menos sombrio, mais esperançoso, e cada pessoa que caminha sob o sol de um novo dia carrega, sem saber, o reflexo da chama que os Kamado mantiveram acesa, custasse o que custasse, garantindo que o amanhã fosse, finalmente, um lugar seguro para todos. Nesta calmaria que sucede o temporal, o silêncio ganha uma textura quase tangível. A vida cotidiana de Tanjiro e seus amigos, agora distantes da linha de frente, é um testemunho silencioso de que a paz, embora merecida, é um exercício constante de paciência.
Observá-los em atividades simples, como o preparo de uma refeição ou o cuidado com os campos, sublinha o contraste brutal com a agitação frenética do Castelo Infinito. A animação foca agora nos pequenos gestos. O modo como Inosuke, despido de sua máscara de javali, observa a natureza com uma curiosidade genuína, e como Zenitsu, com uma postura mais ereta e olhos despidos de terror, encontra valor na tranquilidade de um diálogo comum. Essas cenas são o contraponto perfeito para o caos anterior, mostrando que a humanidade que eles lutaram para preservar reside, ironicamente, na banalidade de existir sem medo. A memória de quem se foi atua como uma bússola constante. Não há uma cena que não seja atingida pela nostalgia das vozes de Rengoku, Shinobu ou Jomei. Tanjiro carrega seus nomes não como um monumento de pedra, mas como uma conversa interna que o guia em suas decisões diárias. O espectador sente que, embora a ameaça tenha sido extirpada, a marca do sacrifício é permanente. O estúdio Ufotable, em uma escolha artística brilhante, mantém as paletas de cores quentes e envolventes, sugerindo que o sol que brilha sobre esses personagens é o mesmo que, indiretamente, eles garantiram para o resto do mundo. É uma melancolia doce, onde a ausência física é preenchida por uma presença espiritual que molda o caráter dos sobreviventes. A narrativa, ao se aproximar de suas páginas finais, convida o público a um mergulho na essência da esperança. Não se trata de apagar o passado, mas de integrá-lo a uma nova estrutura de vida. A fragilidade das mãos humanas, que antes eram vistas apenas como armas contra a regeneração rápida dos demônios, são agora celebradas em sua capacidade de criar, acolher e consolar. A mensagem de Koyoharu Gotouji é cristalina. O mal pode ser derrotado pela força das armas, mas a vitória só é absoluta quando o indivíduo consegue preservar seu núcleo compassivo. A jornada de Tanjiro é a jornada de cada espectador que compreende que o fim das sombras é, em última instância, uma responsabilidade coletiva. Ao olharmos para o horizonte na cena final, sentimos que a história se fecha com a elegância de um círculo completo. O sol se põe, mas ao contrário do medo que isso causava no início, ele agora é apenas o prelúdio de um descanso merecido. A franquia, ao longo de sua trajetória, ensinou que a vida é um suspiro em comparação à eternidade das estrelas, mas que esse suspiro, quando vivido com amor e determinação, é capaz de mover montanhas. Demon Slayer encerra seu ciclo não apenas como uma obra de fantasia épica, mas como um hino à resiliência do espírito humano, deixando um legado de que, por mais que a noite tente nos engolir, a chama da esperança é, e sempre será, um fogo inabalável contra o esquecimento. A grandiosidade da conclusão de Demon Slayer reverbera como um eco que atravessa gerações, transformando o que começou como uma história de sobrevivência em uma crônica eterna sobre o valor da vida finita. Quando Tanjiro Kamado, com as mãos calejadas e o coração carregando a poeira de tantas batalhas, olha para o céu, ele não vê apenas o azul do horizonte, mas um espelho de todos os sacrifícios que permitiram aquele instante de normalidade. A arte do estúdio Ufotable, em seus últimos frames, foca na textura do mundo que foi salvo, o balançar das ervas ao vento, o brilho do orvalho nas flores e a calma nos rostos daqueles que por tanto tempo só conheceram a urgência do combate. Essa paz não é uma ausência de cicatrizes, mas a prova de que a cicatriz é o desenho de quem sobreviveu. Zenitsu e Inosuke, agora homens que entendem que a força não se mede apenas pela destruição, caminham ao lado de Tanjiro como testemunhas vivas de uma era que mudou para sempre. A ausência de seus companheiros, como a energia vibrante de Rengoku ou a serenidade analítica de Shinobu, paira sobre eles não como uma nuvem de tristeza, mas como um farol de propósito. Eles compreendem que a memória não é um peso que nos arrasta, mas a âncora que nos mantém fiéis ao que amamos. A animação trata esses momentos finais com um respeito quase litúrgico, onde cada respiração é um tributo, e cada gesto de carinho entre os sobreviventes confirma que a humanidade, em sua fragilidade, é infinitamente superior ao poder vazio que Muzan tentou forçar sobre o mundo. A conclusão do arco não se apressa, permitindo que o público sinta o peso do fim. Há uma beleza singular na aceitação da velhice e do declínio físico, algo que o próprio Muzan temia mais do que qualquer lâmina. Tanjiro e os outros, ao envelhecerem, provam que a verdadeira vitória foi ter o privilégio de viver um ciclo completo, com todas as suas dores, alegrias e perdas.
A obra se despede deixando a lição de que o sol, que nasce a cada manhã, é em si um milagre conquistado. Koyoharu Gotouji, ao fechar os destinos de seus personagens, garante que o heroísmo seja definido não por atos de grandeza momentânea, mas pela persistência silenciosa em ser bom, em proteger o próximo e em acreditar que, apesar de todas as sombras, a luz é a única constante que realmente importa. Encerramos esta saga com a certeza de que a chama do Hinokami Kagura não se extinguiu, mas se dispersou pelo mundo, vivendo em cada ato de coragem e empatia daqueles que viram a história de Tanjiro. O Castelo Infinito desmoronou e o Rei dos Demônios tornou-se poeira na história, mas os vínculos que foram forjados no sangue e na lágrima permanecem, inabaláveis como o próprio alvorecer. Fica a imagem de um mundo que reaprende a sorrir, onde o medo não dita mais as regras e onde a bravura é medida pela capacidade de permanecer gentil diante do desespero. O fim não é um ponto final, mas uma transição para uma realidade onde a esperança não é um privilégio, mas o direito de todos, assegurado pelo sacrifício de uma geração que, mesmo na agonia, nunca se esqueceu de como proteger o que realmente define a alma humana. O tempo torna-se, então, o verdadeiro protagonista dos anos que se seguem ao crepúsculo da Era dos Demônios. As espadas Nichirin, outrora instrumentos de uma urgência cortante, agora repousam em altares silenciosos, como relíquias de um tempo em que o céu noturno era sinônimo de perigo iminente. A transição para a era moderna é retratada pela Ufotable com uma sensibilidade quase documental. A arquitetura rígida e os uniformes de caçadores dão lugar gradualmente às roupas leves, ao barulho dos bondes e ao movimento apressado das cidades, que esqueceram pouco a pouco as cicatrizes que a história deixou cravadas em seu solo. Tanjiro Kamado, agora na memória de seus descendentes, não é lembrado como um deus da guerra, mas como o homem que ensinou que a força de um coração é a única defesa real contra a escuridão do esquecimento. Nas casas de gerações futuras, o brasão dos brincos de Hanafuda torna-se um símbolo de proteção. Um talismã que atravessa o tempo, sussurrando histórias sobre uma época em que o sol e a lua não eram apenas corpos celestes, mas o próprio campo de batalha da humanidade. Zenitsu Inosuke, cujas linhagens floresceram com a vivacidade de quem compreendeu que a vida é um presente precioso, deixaram para trás um mundo onde o medo não é mais a linguagem comum. É fascinante observar, através de curtos relances cronológicos, como a determinação de Sanemi, a lealdade inabalável de Jiyu e o sacrifício de Mitsuri e Obanai foram incorporados ao espírito do povo. As lições de camaradagem e coragem tornaram-se o alicerce silencioso de uma nova civilização que, mesmo sem saber, vive sob a égide da paz que eles, com suas vidas, compraram. A melancolia da conclusão reside na finitude. O autor Koyoharu Gotouji nos conduz pelo caminho inevitável da mortalidade, mostrando que o destino final de cada herói não é a glória eterna, mas o descanso merecido em um mundo que eles mesmos ajudaram a tornar habitável. Ver o envelhecer de cada personagem é talvez o maior ato de respeito que a obra presta a eles. O dom de rugas, do cansaço e do passar das estações é o ápice da vitória sobre o demônio que tanto temia o tempo. Muzan Kibutsuji, em sua busca estéril pela imortalidade, foi superado pela beleza de um homem que aceitou sua própria finitude e, em seu breve momento sob o sol, escolheu amar e proteger. Ao fecharmos o último capítulo desta saga, a sensação é de que nos despedimos de uma parte de nós mesmos. A jornada de Tanjiro é a jornada de quem aprendeu que o ódio consome o que o amor tenta preservar. O mundo que deixam para trás é vibrante, cheio de possibilidades. Um lugar onde as crianças podem sonhar com o amanhã sem o temor de que a noite venha roubar seus entes queridos. O eco das técnicas de respiração, uma vez estrondoso no Castelo Infinito, agora é apenas o som da brisa que atravessa os campos, um lembrete gentil de que a luta terminou. A chama de Hinokami não se apaga, ela apenas se transforma, aquecendo os corações de todos aqueles que acreditam que, no fim de tudo, a luz é o único caminho. É o encerramento de um épico, um adeus a uma era de sangue e fogo, e o nascimento de um futuro onde a coragem é, acima de tudo, o ato de viver com a bondade como única bússola. A transição para essa nova era não é marcada por fogos de artifício, mas pelo desabrochar silencioso das glicínias em um mundo que, finalmente, não precisa mais delas como proteção, mas apenas como parte da beleza da paisagem.
Nas fotografias que surgem nos quadros finais, vemos o rosto dos descendentes dos caçadores. É possível notar a persistência de traços familiares, o brilho nos olhos que herdaram a bravura de seus ancestrais, mesmo que nunca tenham segurado uma lâmina. O peso do passado, que outrora parecia uma montanha insuportável, dilui-se na rotina das novas gerações, tornando-se uma lenda urbana. Um sussurro de gratidão contado nas noites de festival por idosos que ainda se lembram de histórias de espadachins que lutavam contra as trevas. O estúdio Ufotable, em sua despedida, presenteia o espectador com um banho de luz dourada, uma paleta que exala o alívio de quem chegou ao fim de uma longa caminhada. Observar a foto de família que atravessa o tempo, onde os rostos dos Hashiras falecidos se misturam aos sorrisos dos que sobreviveram para envelhecer, é um golpe emocional profundo. Ali a hierarquia da morte é anulada. Não há diferença entre o sacrifício precoce de um e a longevidade do outro. Todos compõem um mosaico de sobrevivência. Aquele abraço fraternal entre os que partiram e os que ficaram é o retrato da vitória definitiva sobre Muzan, pois ele, em sua solidão imortal, nunca conheceu a conexão que transcende a barreira da vida. Há uma poesia sutil na forma como o legado de Tanjiro é transmitido. Ele não deixou monumentos de mármore, mas a semente de uma ética baseada na empatia. Os descendentes, vivendo em uma sociedade que não conhece mais a fome dos demônios, demonstram em seus pequenos gestos, no modo como ajudam um estranho na rua ou como encaram a adversidade com o mesmo otimismo inabalável, que a linhagem dos Kamado não foi apenas de espadachins, mas de guardiões de um espírito inquebrável. O medo, que um dia foi a engrenagem que movia o mundo, foi substituído pela curiosidade e pela busca pelo progresso, provando que a humanidade, quando livre da opressão, tende naturalmente à criação e ao afeto. O final desta jornada nos deixa com um sentimento de plenitude agridoce. É o fim de um mito, mas o início de uma compreensão mais clara sobre a vida. Ao ouvirmos o vento sussurrar entre as árvores, percebemos que a respiração do sol não era apenas uma técnica de combate, mas a própria essência da vida. O calor que permite que tudo floresça, a luz que afasta o frio, a determinação que nos faz levantar após cada queda. Os caçadores que perdemos não morreram em vão. Eles se tornaram o ar que os sobreviventes respiram. Ao fechar este épico, a lição mais valiosa permanece. Embora o destino possa ser cruel e o mundo muitas vezes se apresente como um labirinto escuro e infinito, a luz que carregamos dentro de nós é o único mapa capaz de nos guiar para casa. Tanjiro Kamado? O menino que começou sua jornada para salvar sua irmã na neve termina como o símbolo maior de que o amor é a única força capaz de subjugar até o mais profundo dos abismos. O mundo agora é seguro. O dia pertence aos vivos, e a memória daqueles que lutaram nas sombras permanecerá, eterna e radiante, sob a luz de cada novo amanhã. A transição final para a modernidade é filmada com uma delicadeza que beira o sagrado. A cidade, vibrante e caótica, com seus neons e o ritmo frenético do progresso, substitui o silêncio tenso das montanhas. A Ufotable, em um último movimento de câmera, mostra os descendentes caminhando por ruas movimentadas, atravessando cruzamentos sem olhar para trás com medo, pois não há mais sombras famintas à espreita nos becos. Nesses rostos modernos, vislumbramos a ressonância de Tanjiro. Um sorriso gentil ao ajudar um desconhecido, a determinação em um estudante de Kendo que, sem saber, pratica os mesmos movimentos que séculos antes impediram o fim do mundo. O sangue dos caçadores não flui mais por feridas abertas, mas através da bondade que ainda habita a linhagem humana. A memória de Shinobu, Jiyu, Kyojuro, Mitsuri, Obanai, Sanemi e todos os demais não se apaga. Ela se cristaliza na cultura e nas histórias que os avós contam aos netos. As fotos antigas, agora amareladas pelo tempo em molduras de madeira, guardam segredos que o mundo moderno chama de folclore. Vemos o busto de uma memória que se recusa a morrer. A lâmina Nichirin, agora uma relíquia em um museu, silenciosa e desprovida de sua aura de batalha, é o lembrete de que o preço pago pela paz foi o sangue de jovens que nunca tiveram a chance de envelhecer. Mas o espectador, munido do conhecimento do que ocorreu naquelas sombras, percebe que a verdadeira vitória não foi apenas o extermínio do mal, mas a preservação da dignidade humana. E nos momentos finais, a narrativa nos traz de volta ao básico, o valor da família e do vínculo. A cena de encerramento, banhada por um pôr do sol que não sinaliza o fim, mas a promessa de um descanso sem interrupções,
traz a sensação de que o ciclo foi, enfim, completado. O peso nas costas de Tanjiro, que outrora carregava a caixa de Nezuko, desapareceu, dando lugar à leveza de quem caminhou através do inferno e encontrou no outro lado o direito simples de existir. A respiração que definiu suas vidas não é mais uma técnica de combate, mas o ritmo natural de seus corações que, em paz, finalmente se sincronizam com o pulsar do universo. Koyoharu Gotouji, ao encerrar as cortinas tinas de Kimetsu no Yaiba, não nos deixa com um vazio, mas com a convicção de que o heroísmo está na capacidade de permanecer humano quando o mundo exige que sejamos algo diferente. O mal foi devorado pelo tempo e pela luz, mas a essência do caçador, aquele desejo inabalável de proteger quem amamos, mesmo ao custo de nossas próprias vidas, tornou-se o legado da humanidade. O Castelo Infinito pode ter se tornado ruínas cobertas por musgo e história, mas a chama que ele tentou apagar brilha agora em cada gesto de compaixão que ocorre sob a luz do dia. A jornada terminou, os heróis descansam, e o mundo finalmente livre desperta sob a promessa de um amanhã onde as estrelas, e não os monstros, são as únicas coisas que observam o cair da noite. E caçadores que, embora tenham enfrentado o fim, garante que o futuro seja livre da maldição de Kibutsuji. O público é deixado com a imagem final de um mundo onde a escuridão, antes personificada, torna-se apenas uma ausência natural de luz, e não mais uma ameaça insaciável. Essa mudança de paradigma é o maior triunfo de toda a franquia. A percepção de que a verdadeira força de um caçador não reside apenas na perfeição de suas técnicas, mas na capacidade de permanecer humano, mesmo quando o mundo ao seu redor insiste em forçá-lo à bestialidade. Ao final dessa experiência cinematográfica, resta a certeza de que a saga deixou uma marca indelével na cultura pop. Koyoharu Gotouji criou uma mitologia que, embora enraizada no folclore japonês, toca em feridas universais sobre luto, responsabilidade e o poder transformador da empatia. As cores vibrantes das lâminas Nichirin e a fluidez quase poética da animação serviram apenas para sublinhar a fragilidade da vida humana. Ao nos despedirmos desses personagens, não vemos apenas heróis que salvaram o mundo, mas seres humanos que aprenderam a valorizar cada segundo de existência, conscientes de que o maior ato de bravura não é derrotar um demônio, mas escolher viver com bondade em um mundo que muitas vezes nos dá todas as razões para desistir dela. O legado de Tanjiro Kamado é essa chama que, mesmo após a tempestade, permanece acesa, iluminando o caminho daqueles que agora podem caminhar sem medo sob a luz de um novo amanhecer. O tempo, antes um inimigo que corria contra os caçadores, agora se torna um aliado silencioso e generoso. Meses após o colapso do Castelo Infinito, a reconstrução não se limita às estruturas físicas do quartel-general dos caçadores de demônios, mas estende-se ao íntimo de cada sobrevivente. As flores desabrocham sobre o solo, que um dia foi manchado pela luta, e o silêncio da noite, outrora preenchido pelo terror predatório de Muzan, é agora apenas um refúgio para o descanso merecido. Tanjiro Kamado, apesar de suas limitações físicas permanentes, encontra consolo na simplicidade da vida rural que ele tanto almejou proteger. Sua jornada não termina em um trono ou em uma glória política, mas no retorno às suas raízes, onde o calor da lareira e o cheiro da terra substituem o odor acre de sangue e a frieza do metal. Zenitsu e Inosuke, agora homens que entendem o verdadeiro significado da perda, carregam consigo a memória de seus mentores, como um guia constante. Não vemos mais o choro desesperado ou a impulsividade cega. Em seu lugar, surge uma determinação serena, fruto de um amadurecimento forjado na dor mais profunda. O estúdio Ufotable, através de uma direção de arte que agora privilegia a luz solar difusa e as cores naturais da primavera, simboliza que a humanidade, embora marcada por cicatrizes, é capaz de regenerar-se através da memória e da gratidão. A saudade daqueles que não retornaram não é um fardo estático, mas uma força que os impulsiona a viver com retidão, honrando cada instante que lhes foi concedido pelo sacrifício dos Ashiras. O grande legado de Demon Slayer revela-se não nas grandes batalhas, mas na transição para a normalidade. A sociedade, agora livre da sombra de Kibutsuji, começa a esquecer a existência dos demônios, transformando o trauma em folclore, enquanto os antigos caçadores permanecem como guardiões silenciosos de uma paz que o restante do mundo jamais precisará compreender em sua totalidade. É uma conclusão agridoce, pois nos lembra que a memória
é o único lugar onde os caídos realmente sobrevivem. Tanjiro, ao olhar para o céu durante o pôr do sol, não busca mais presenças malignas, mas agradece pelo brilho que lhe permite ver as mãos de seus companheiros, vivos e presentes ao seu lado. A obra encerra-se com a sensação de que o ciclo da vida, com todas as suas fragilidades, é superior à estagnação da imortalidade. Ao contemplarmos a última cena, percebemos que a verdadeira vitória de Tanjiro foi sua capacidade de manter a humanidade intocada, mesmo quando todas as circunstâncias conspiravam para transformá-lo em algo frio. Ele provou que a compaixão não é um sinal de fraqueza, mas a maior demonstração de força que um ser humano pode exibir. O mundo segue em frente, menos sombrio, mais esperançoso, e cada pessoa que caminha sob o sol de um novo dia carrega, sem saber, o reflexo da chama que os Kamado mantiveram acesa, custasse o que custasse, garantindo que o amanhã fosse, finalmente, um lugar seguro para todos. Nesta calmaria que sucede o temporal, o silêncio ganha uma textura quase tangível. A vida cotidiana de Tanjiro e seus amigos, agora distantes da linha de frente, é um testemunho silencioso de que a paz, embora merecida, é um exercício constante de paciência. Observá-los em atividades simples, como o preparo de uma refeição ou o cuidado com os campos, sublinha o contraste brutal com a agitação frenética do Castelo Infinito. A animação foca agora nos pequenos gestos. O modo como Inosuke, despido de sua máscara de javali, observa a natureza com uma curiosidade genuína, e como Zenitsu, com uma postura mais ereta e olhos despidos de terror, encontra valor na tranquilidade de um diálogo comum. Essas cenas são o contraponto perfeito para o caos anterior, mostrando que a humanidade que eles lutaram para preservar reside, ironicamente, na banalidade de existir sem medo. A memória de quem se foi atua como uma bússola constante. Não há uma cena que não seja atingida pela nostalgia das vozes de Rengoku, Shinobu ou Jomei. Tanjiro carrega seus nomes não como um monumento de pedra, mas como uma conversa interna que o guia em suas decisões diárias. O espectador sente que, embora a ameaça tenha sido extirpada, a marca do sacrifício é permanente. O estúdio Ufotable, em uma escolha artística brilhante, mantém as paletas de cores quentes e envolventes, sugerindo que o sol que brilha sobre esses personagens é o mesmo que, indiretamente, eles garantiram para o resto do mundo. É uma melancolia doce, onde a ausência física é preenchida por uma presença espiritual que molda o caráter dos sobreviventes. A narrativa, ao se aproximar de suas páginas finais, convida o público a um mergulho na essência da esperança. Não se trata de apagar o passado, mas de integrá-lo a uma nova estrutura de vida. A fragilidade das mãos humanas, que antes eram vistas apenas como armas contra a regeneração rápida dos demônios, são agora celebradas em sua capacidade de criar, acolher e consolar. A mensagem de Koyoharu Gotouji é cristalina. O mal pode ser derrotado pela força das armas, mas a vitória só é absoluta quando o indivíduo consegue preservar seu núcleo compassivo. A jornada de Tanjiro é a jornada de cada espectador que compreende que o fim das sombras é, em última instância, uma responsabilidade coletiva. Ao olharmos para o horizonte na cena final, sentimos que a história se fecha com a elegância de um círculo completo. O sol se põe, mas ao contrário do medo que isso causava no início, ele agora é apenas o prelúdio de um descanso merecido. A franquia, ao longo de sua trajetória, ensinou que a vida é um suspiro em comparação à eternidade das estrelas, mas que esse suspiro, quando vivido com amor e determinação, é capaz de mover montanhas. Demon Slayer encerra seu ciclo não apenas como uma obra de fantasia épica, mas como um hino à resiliência do espírito humano, deixando um legado de que, por mais que a noite tente nos engolir, a chama da esperança é, e sempre será, um fogo inabalável contra o esquecimento. A grandiosidade da conclusão de Demon Slayer reverbera como um eco que a atravessa gerações, transformando o que começou como uma história de sobrevivência em uma crônica eterna sobre o valor da vida finita. Quando Tanjiro Kamado, com as mãos calejadas e o coração carregando a poeira de tantas batalhas, olha para o céu, ele não vê apenas o azul do horizonte, mas um espelho de todos os sacrifícios que permitiram aquele instante de normalidade. A arte do estúdio Ufotable, em seus últimos frames, foca na textura do mundo que foi salvo, o balançar das ervas ao vento, o brilho do orvalho nas flores e a calma nos rostos daqueles que por tanto tempo só conheceram a urgência do combate. Essa paz não é uma ausência de cicatrizes,
mas a prova de que a cicatriz é o desenho de quem sobreviveu. Zenitsu e Inosuke. Agora homens que entendem que a força não se mede apenas pela destruição, caminham ao lado de Tanjiro como testemunhas vivas de uma era que mudou para sempre. A ausência de seus companheiros, como a energia vibrante de Rengoku ou a serenidade analítica de Shinobu, paira sobre eles não como uma nuvem de tristeza, mas como um farol de propósito. Eles compreendem que a memória não é um peso que nos arrasta, mas a âncora que nos mantém fiéis ao que amamos. A animação trata esses momentos finais com um respeito quase litúrgico, onde cada respiração é um tributo, e cada gesto de carinho entre os sobreviventes confirma que a humanidade, em sua fragilidade, é infinitamente superior ao poder vazio que Muzan tentou forçar sobre o mundo. A conclusão do arco não se apressa, permitindo que o público sinta o peso do fim. Há uma beleza singular na aceitação da velhice e do declínio físico, algo que o próprio Muzan temia mais do que qualquer lâmina. Tanjiro e os outros, ao envelhecerem, provam que a verdadeira vitória foi ter o privilégio de viver um ciclo completo, com todas as suas dores, alegrias e perdas. A obra se despede deixando a lição de que o sol, que nasce a cada manhã, é em si um milagre conquistado. Koyoharu Gotouji, ao fechar os destinos de seus personagens, garante que o heroísmo seja definido não por atos de grandeza momentânea, mas pela persistência silenciosa em ser bom, em proteger o próximo e em acreditar que, apesar de todas as sombras, a luz é a única constante que realmente importa. Encerramos esta saga com a certeza de que a chama do Hinokami Kagura não se extinguiu, mas se dispersou pelo mundo, vivendo em cada ato de coragem e empatia daqueles que viram a história de Tanjiro. O Castelo Infinito desmoronou e o Rei dos Demônios tornou-se poeira na história, mas os vínculos que foram forjados no sangue e na lágrima permanecem, inabaláveis como o próprio alvorecer. Fica a imagem de um mundo que reaprende a sorrir, onde o medo não dita mais as regras e onde a bravura é medida pela capacidade de permanecer gentil diante do desespero. O fim não é um ponto final, mas uma transição para uma realidade onde a esperança não é um privilégio, mas o direito de todos, assegurado pelo sacrifício de uma geração que, mesmo na agonia, nunca se esqueceu de como proteger o que realmente define a alma humana. O tempo torna-se, então, o verdadeiro protagonista dos anos que se seguem ao crepúsculo da Era dos Demônios. As espadas Nichirin, outrora instrumentos de uma urgência cortante, agora repousam em altares silenciosos, como relíquias de um tempo em que o céu noturno era sinônimo de perigo iminente. A transição para a Era Moderna é retratada pela Ufotable com uma sensibilidade quase documental. A arquitetura rígida e os uniformes de caçadores dão lugar gradualmente às roupas leves, ao barulho dos bondes e ao movimento apressado das cidades, que esqueceram pouco a pouco as cicatrizes que a história deixou cravadas em seu solo. Tanjiro Kamado, agora na memória de seus descendentes, não é lembrado como um deus da guerra, mas como o homem que ensinou que a força de um coração é a única defesa real contra a escuridão do esquecimento. Nas casas de gerações futuras, o brasão dos brincos de Hanafuda torna-se um símbolo de proteção. Um talismã que atravessa o tempo, sussurrando histórias sobre uma época em que o Sol e a Lua não eram apenas corpos celestes, mas o próprio campo de batalha da humanidade. Zenitsu e Inosuke, cujas linhagens floresceram com a vivacidade de quem compreendeu que a vida é um presente precioso, deixaram para trás um mundo onde o medo não é mais a linguagem comum. É fascinante observar, através de curtos relances cronológicos, como a determinação de Sanemi, a lealdade inabalável de Jiyu e o sacrifício de Mitsuri e Obanai foram incorporados ao espírito do povo. As lições de camaradagem e coragem tornaram-se o alicerce silencioso de uma nova civilização que, mesmo sem saber, vive sob a égide da paz que eles, com suas vidas, compraram. A melancolia da conclusão reside na finitude. O autor Koyoharu Gotouji nos conduz pelo caminho inevitável da mortalidade, mostrando que o destino final de cada herói não é a glória eterna, mas o descanso merecido em um mundo que eles mesmos ajudaram a tornar habitável. Ver o envelhecer de cada personagem é talvez o maior ato de respeito que a obra presta a eles. O dom de rugas, do cansaço e do passar das estações é o ápice da vitória sobre o demônio que tanto temia o tempo. Muzan Kibutsuji, em sua busca estéril pela imortalidade, foi superado pela beleza de um homem que aceitou sua própria finitude, e em seu breve momento sob o sol,
escolheu amar e proteger. Ao fecharmos o último capítulo desta saga, a sensação é de que nos despedimos de uma parte de nós mesmos. A jornada de Tanjiro é a jornada de quem aprendeu que o ódio consome o que o amor tenta preservar. O mundo que deixam para trás é vibrante, cheio de possibilidades. Um lugar onde as crianças podem sonhar com o amanhã sem o temor de que a noite venha roubar seus entes queridos. O eco das técnicas de respiração, uma vez estrondoso no Castelo Infinito, agora é apenas o som da brisa que atravessa os campos, um lembrete gentil de que a luta terminou. A chama de Inokami não se apaga, ela apenas se transforma, aquecendo os corações de todos aqueles que acreditam que, no fim de tudo, a luz é o único caminho. É o encerramento de um épico, um adeus a uma era de sangue e fogo, e o nascimento de um futuro onde a coragem é, acima de tudo, o ato de viver com a bondade como única bússola. A transição para essa nova era não é marcada por fogos de artifício, mas pelo desabrochar silencioso das glicínias em um mundo que, finalmente, não precisa mais delas como proteção, mas apenas como parte da beleza da paisagem. Nas fotografias que surgem nos quadros finais, vemos o rosto dos descendentes dos caçadores. É possível notar a persistência de traços familiares, o brilho nos olhos que herdaram a bravura de seus ancestrais, mesmo que nunca tenham segurado uma lâmina. O peso do passado, que outrora parecia uma montanha insuportável, dilui-se na rotina das novas gerações, tornando-se uma lenda urbana. Um sussurro de gratidão contado nas noites de festival por idosos que ainda se lembram de histórias de espadachins que lutavam contra as trevas. O estúdio Ufotable, em sua despedida, presenteia o espectador com um banho de luz dourada, uma paleta que exala o alívio de quem chegou ao fim de uma longa caminhada. Observar a foto de família que atravessa o tempo, onde os rostos dos Hashiras falecidos se misturam aos sorrisos dos que sobreviveram para envelhecer, é um golpe emocional profundo. Ali a hierarquia da morte é anulada. Não há diferença entre o sacrifício precoce de um e a longevidade do outro. Todos compõem um mosaico de sobrevivência. Aquele abraço fraternal entre os que partiram e os que ficaram é o retrato da vitória definitiva sobre Muzan, pois ele, em sua solidão imortal, nunca conheceu a conexão que transcende a barreira da vida. Há uma poesia sutil na forma como o legado de Tanjiro é transmitido. Ele não deixou monumentos de mármore, mas a semente de uma ética baseada na empatia. Os descendentes, vivendo em uma sociedade que não conhece mais a fome dos demônios, demonstram em seus pequenos gestos, no modo como ajudam um estranho na rua ou como encaram a adversidade com o mesmo otimismo inabalável, que a linhagem dos Kamado não foi apenas de espadachins, mas de guardiões de um espírito inquebrável. O medo, que um dia foi a engrenagem que movia o mundo, foi substituído pela curiosidade e pela busca pelo progresso, provando que a humanidade, quando livre da opressão, tende naturalmente à criação e ao afeto. O final desta jornada nos deixa com um sentimento de plenitude agridoce. É o fim de um mito, mas o início de uma compreensão mais clara sobre a vida. Ao ouvirmos o vento sussurrar entre as árvores, percebemos que a respiração do sol não era apenas uma técnica de combate, mas a própria essência da vida. O calor que permite que tudo floresça, a luz que afasta o frio, a determinação que nos faz levantar após cada queda. Os caçadores que perdemos não morreram em vão. Eles se tornaram o ar que os sobreviventes respiram. Ao fechar este épico, a lição mais valiosa permanece. Embora o destino possa ser cruel e o mundo muitas vezes se apresente como um labirinto escuro e infinito, a luz que carregamos dentro de nós é o único mapa capaz de nos guiar para casa. Tanjiro Kamado, o menino que começou sua jornada para salvar sua irmã na neve, termina como o símbolo maior de que o amor é a única força capaz de subjugar até o mais profundo dos abismos. O mundo agora é seguro. O dia pertence aos vivos, e a memória daqueles que lutaram nas sombras permanecerá eterna e radiante, sob a luz de cada novo amanhã. A transição final para a modernidade é filmada com uma delicadeza que beira o sagrado. A cidade, vibrante e caótica, com seus neons e o ritmo frenético do progresso, substitui o silêncio tenso das montanhas. A Ufotable, em um último movimento de câmera, mostra os descendentes caminhando por ruas movimentadas, atravessando cruzamentos sem olhar para trás com medo, pois não há mais sombras famintas à espreita nos becos. Nesses rostos modernos, vislumbramos a ressonância de Tanjiro. Um sorriso gentil ao ajudar um desconhecido,
a determinação em um estudante de Kendo que, sem saber, pratica os mesmos movimentos que séculos antes impediram o fim do mundo. O sangue dos caçadores não flui mais por feridas abertas, mas através da bondade que ainda habita a linhagem humana. A memória de Shinobu, Jiyu, Kyojuro, Mitsuri, Obanai, Sanemi e todos os demais não se apaga. Ela se cristaliza na cultura e nas histórias que os avós contam aos netos. As fotos antigas, agora amareladas pelo tempo em molduras de madeira, guardam segredos que o mundo moderno chama de folclore. Vemos o busto de uma memória que se recusa a morrer. A lâmina Nichirin, agora uma relíquia em um museu, silenciosa e desprovida de sua aura de batalha, é o lembrete de que o preço pago pela paz foi o sangue de jovens que nunca tiveram a chance de envelhecer. Mas o espectador, munido do conhecimento do que ocorreu naquelas sombras, percebe que a verdadeira vitória não foi apenas o extermínio do mal, mas a preservação da dignidade humana. E nos momentos finais, a narrativa nos traz de volta ao básico, o valor da família e do vínculo. A cena de encerramento, banhada por um pôr do sol que não sinaliza o fim, mas a promessa de um descanso sem interrupções, traz a sensação de que o ciclo foi, enfim, completado. O peso nas costas de Tanjiro, que outrora carregava a caixa de Nezuko, desapareceu, dando lugar à leveza de quem caminhou através do inferno e encontrou no outro lado o direito simples de existir. A respiração que definiu suas vidas não é mais uma técnica de combate, mas o ritmo natural de seus corações que, em paz, finalmente se sincronizam com o pulsar do universo. Koyoharu Gotouji, ao encerrar as cortinas tinas de Kimetsu no Yaiba, não nos deixa com um vazio, mas com a convicção de que o heroísmo está na capacidade de permanecer humano quando o mundo exige que sejamos algo diferente. O mal foi devorado pelo tempo e pela luz, mas a essência do caçador, aquele desejo inabalável de proteger quem amamos, mesmo ao custo de nossas próprias vidas, tornou-se o legado da humanidade. O castelo infinito pode ter se tornado ruínas cobertas por musgo e história, mas a chama que ele tentou apagar brilha agora em cada gesto de compaixão que ocorre sob a luz do dia. A jornada terminou, os heróis descansam, e o mundo finalmente livre desperta sob a promessa de um amanhã onde as estrelas, e não os monstros, são as únicas coisas que observam o cair da noite. E caçadores que, embora tenham enfrentado o fim, garante que o futuro seja livre da maldição de Kibutsuji. O público é deixado com a imagem final de um mundo onde a escuridão, antes personificada, torna-se apenas uma ausência natural de luz, e não mais uma ameaça insaciável. Essa mudança de paradigma é o maior triunfo de toda a franquia. A percepção de que a verdadeira força de um caçador não reside apenas na perfeição de suas técnicas, mas na capacidade de permanecer humano, mesmo quando o mundo ao seu redor insiste em forçá-lo à bestialidade. Ao final dessa experiência cinematográfica, resta a certeza de que a saga deixou uma marca indelével na cultura pop. Koyoharu Gotouji criou uma mitologia que, embora enraizada no folclore japonês, toca em feridas universais sobre luto, responsabilidade e o poder transformador da empatia. As cores vibrantes das lâminas Nichirin e a fluidez quase poética da animação serviram apenas para sublinhar a fragilidade da vida humana. Ao nos despedirmos desses personagens, não vemos apenas heróis que salvaram o mundo, mas seres humanos que aprenderam a valorizar cada segundo de existência, conscientes de que o maior ato de bravura não é derrotar um demônio, mas escolher viver com bondade em um mundo que muitas vezes nos dá todas as razões para desistir dela. O legado de Tanjiro Kamado é essa chama que, mesmo após a tempestade, permanece acesa, iluminando o caminho daqueles que agora podem caminhar sem medo sob a luz de um novo amanhecer. O tempo, antes um inimigo que corria contra os caçadores, agora se torna um aliado silencioso e generoso. Meses após o colapso do Castelo Infinito, a reconstrução não se limita às estruturas físicas do quartel-general dos caçadores de demônios, mas estende-se ao íntimo de cada sobrevivente. As flores desabrocham sobre o solo, que um dia foi manchado pela luta, e o silêncio da noite, outrora preenchido pelo terror predatório de Muzan, é agora apenas um refúgio para o descanso merecido. Tanjiro Kamado, apesar de suas limitações físicas permanentes, encontra consolo na simplicidade da vida rural que ele tanto almejou proteger. Sua jornada não termina em um trono ou em uma glória política, mas no retorno às suas raízes, onde o calor da lareira e o cheiro da terra substituem o odor acre de sangue e a frieza do metal.
Zenitsu e Inosuke, agora homens que entendem o verdadeiro significado da perda, carregam consigo a memória de seus mentores, como um guia constante. Não vemos mais o choro desesperado ou a impulsividade cega. Em seu lugar, surge uma determinação serena, fruto de um amadurecimento forjado na dor mais profunda. O estúdio Ufotable, através de uma direção de arte que agora privilegia a luz solar difusa e as cores naturais da primavera, simboliza que a humanidade, embora marcada por cicatrizes, é capaz de regenerar-se através da memória e da gratidão. A saudade daqueles que não retornaram não é um fardo estático, mas uma força que os impulsiona a viver com retidão, honrando cada instante que lhes foi concedido pelo sacrifício dos Ashiras. O grande legado de Demon Slayer revela-se não nas grandes batalhas, mas na transição para a normalidade. A sociedade, agora livre da sombra de Kibutsuji, começa a esquecer a existência dos demônios, transformando o trauma em folclore, enquanto os antigos caçadores permanecem como guardiões silenciosos de uma paz que o restante do mundo jamais precisará compreender em sua totalidade. É uma conclusão agridoce, pois nos lembra que a memória é o único lugar onde os caídos realmente sobrevivem. Tanjiro, ao olhar para o céu durante o pôr do sol, não busca mais presenças malignas, mas agradece pelo brilho que lhe permite ver as mãos de seus companheiros, vivos e presentes ao seu lado. A obra encerra-se com a sensação de que o ciclo da vida, com todas as suas fragilidades, é superior à estagnação da imortalidade. Ao contemplarmos a última cena, percebemos que a verdadeira vitória de Tanjiro foi sua capacidade de manter a humanidade intocada, mesmo quando todas as circunstâncias conspiravam para transformá-lo em algo frio. Ele provou que a compaixão não é um sinal de fraqueza, mas a maior demonstração de força que um ser humano pode exibir. O mundo segue em frente, menos sombrio, mais esperançoso, e cada pessoa que caminha sob o sol de um novo dia carrega, sem saber, o reflexo da chama que os Kamado mantiveram acesa, custasse o que custasse, garantindo que o amanhã fosse, finalmente, um lugar seguro para todos. Nesta calmaria que sucede o temporal, o silêncio ganha uma textura quase tangível. A vida cotidiana de Tanjiro e seus amigos, agora distantes da linha de frente, é um testemunho silencioso de que a paz, embora merecida, é um exercício constante de paciência. Observá-los em atividades simples, como o preparo de uma refeição ou o cuidado com os campos, sublinha o contraste brutal com a agitação frenética do Castelo Infinito. A animação foca agora nos pequenos gestos. O modo como Inosuke, despido de sua máscara de javali, observa a natureza com uma curiosidade genuína, e como Zenitsu, com uma postura mais ereta e olhos despidos de terror, encontra valor na tranquilidade de um diálogo comum. Essas cenas são o contraponto perfeito para o caos anterior, mostrando que a humanidade que eles lutaram para preservar reside, ironicamente, na banalidade de existir sem medo. A memória de quem se foi atua como uma bússola constante. Não há uma cena que não seja atingida pela nostalgia das vozes de Rengoku, Shinobu ou Jomei. Tanjiro carrega seus nomes não como um monumento de pedra, mas como uma conversa interna que o guia em suas decisões diárias. O espectador sente que, embora a ameaça tenha sido extirpada, a marca do sacrifício é permanente. O estúdio Ufotable, em uma escolha artística brilhante, mantém as paletas de cores quentes e envolventes, sugerindo que o sol que brilha sobre esses personagens é o mesmo que, indiretamente, eles garantiram para o resto do mundo. É uma melancolia doce, onde a ausência física é preenchida por uma presença espiritual que molda o caráter dos sobreviventes. A narrativa, ao se aproximar de suas páginas finais, convida o público a um mergulho na essência da esperança. Não se trata de apagar o passado, mas de integrá-lo a uma nova estrutura de vida. A fragilidade das mãos humanas, que antes eram vistas apenas como armas contra a regeneração rápida dos demônios, são agora celebradas em sua capacidade de criar, acolher e consolar. A mensagem de Koyoharu Gotouji é cristalina. O mal pode ser derrotado pela força das armas, mas a vitória só é absoluta quando o indivíduo consegue preservar seu núcleo compassivo. A jornada de Tanjiro é a jornada de cada espectador que compreende que o fim das sombras é, em última instância, uma responsabilidade coletiva. Ao olharmos para o horizonte na cena final, sentimos que a história se fecha com a elegância de um círculo completo. O sol se põe, mas ao contrário do medo que isso causava no início, ele agora é apenas o prelúdio de um descanso merecido. A franquia,
ao longo de sua trajetória, ensinou que a vida é um suspiro em comparação à eternidade das estrelas, mas que esse suspiro, quando vivido com amor e determinação, é capaz de mover montanhas. Demon Slayer encerra seu ciclo não apenas como uma obra de fantasia épica, mas como um hino à resiliência do espírito humano, deixando um legado de que, por mais que a noite tente nos engolir, a chama da esperança é, e sempre será, um fogo inabalável contra o esquecimento. A grandiosidade da conclusão de Demon Slayer reverbera como um eco que atravessa gerações, transformando o que começou como uma história de sobrevivência em uma crônica eterna sobre o valor da vida finita. Quando Tanjiro Kamado, com as mãos calejadas e o coração carregando a poeira de tantas batalhas, olha para o céu, ele não vê apenas o azul do horizonte, mas um espelho de todos os sacrifícios que permitiram aquele instante de normalidade. A arte do estúdio Ufotable, em seus últimos frames, foca na textura do mundo que foi salvo, o balançar das ervas ao vento, o brilho do orvalho nas flores e a calma nos rostos daqueles que por tanto tempo só conheceram a urgência do combate. Essa paz não é uma ausência de cicatrizes, mas a prova de que a cicatriz é o desenho de quem sobreviveu. Zenitsu e Inosuke, agora homens que entendem que a força não se mede apenas pela destruição, caminham ao lado de Tanjiro como testemunhas vivas de uma era que mudou para sempre. A ausência de seus companheiros, como a energia vibrante de Rengoku ou a serenidade analítica de Shinobu, paira sobre eles não como uma nuvem de tristeza, mas como um farol de propósito. Eles compreendem que a memória não é um peso que nos arrasta, mas a âncora que nos mantém fiéis ao que amamos. A animação trata esses momentos finais com um respeito quase litúrgico, onde cada respiração é um tributo, e cada gesto de carinho entre os sobreviventes confirma que a humanidade, em sua fragilidade, é infinitamente superior ao poder vazio que Muzan tentou forçar sobre o mundo. A conclusão do arco não se apressa, permitindo que o público sinta o peso do fim. Há uma beleza singular na aceitação da velhice e do declínio físico, algo que o próprio Muzan temia mais do que qualquer lâmina. Tanjiro e os outros, ao envelhecerem, provam que a verdadeira vitória foi ter o privilégio de viver um ciclo completo, com todas as suas dores, alegrias e perdas. A obra se despede deixando a lição de que o sol, que nasce a cada manhã, é em si um milagre conquistado. Koyoharu Gotouji, ao fechar os destinos de seus personagens, garante que o heroísmo seja definido não por atos de grandeza momentânea, mas pela persistência silenciosa em ser bom, em proteger o próximo e em acreditar que, apesar de todas as sombras, a luz é a única constante que realmente importa. Encerramos esta saga com a certeza de que a chama do Hinokami Kagura não se extinguiu, mas se dispersou pelo mundo, vivendo em cada ato de coragem e empatia daqueles que viram a história de Tanjiro. O Castelo Infinito desmoronou e o Rei dos Demônios tornou-se poeira na história, mas os vínculos que foram forjados no sangue e na lágrima permanecem, inabaláveis como o próprio alvorecer. Fica a imagem de um mundo que reaprende a sorrir, onde o medo não dita mais as regras e onde a bravura é medida pela capacidade de permanecer gentil diante do desespero. O fim não é um ponto final, mas uma transição para uma realidade onde a esperança não é um privilégio, mas o direito de todos, assegurado pelo sacrifício de uma geração que, mesmo na agonia, nunca se esqueceu de como proteger o que realmente define a alma humana. O tempo torna-se, então, o verdadeiro protagonista dos anos que se seguem ao crepúsculo da Era dos Demônios. As espadas Nichirin, outrora instrumentos de uma urgência cortante, agora repousam em altares silenciosos, como relíquias de um tempo em que o céu noturno era sinônimo de perigo iminente. A transição para a Era Moderna é retratada pela Ufotable com uma sensibilidade quase documental. A arquitetura rígida e os uniformes de caçadores dão lugar gradualmente às roupas leves, ao barulho dos bondes e ao movimento apressado das cidades, que esqueceram pouco a pouco as cicatrizes que a história deixou cravadas em seu solo. Tanjiro Kamado, agora na memória de seus descendentes, não é lembrado como um deus da guerra, mas como o homem que ensinou que a força de um coração é a única defesa real contra a escuridão do esquecimento. Nas casas de gerações futuras, o brasão dos brincos de Hanafuda torna-se um símbolo de proteção. Um talismã que atravessa o tempo, sussurrando histórias sobre uma época em que o sol e a lua não eram apenas corpos celestes, mas o próprio campo de batalha da humanidade. Zenitsu e Inosuke,
cujas linhagens floresceram com a vivacidade de quem compreendeu que a vida é um presente precioso, deixaram para trás um mundo onde o medo não é mais a linguagem comum. É fascinante observar, através de curtos relances cronológicos, como a determinação de Sanemi, a lealdade inabalável de Jiyu e o sacrifício de Mitsuri e Obanai foram incorporados ao espírito do povo. As lições de camaradagem e coragem tornaram-se o alicerce silencioso de uma nova civilização que, mesmo sem saber, vive sob a égide da paz que eles, com suas vidas, compraram. A melancolia da conclusão reside na finitude. O autor Koyoharu Gotuji nos conduz pelo caminho inevitável da mortalidade, mostrando que o destino final de cada herói não é a glória eterna, mas o descanso merecido em um mundo que eles mesmos ajudaram a tornar habitável. Ver o envelhecer de cada personagem é talvez o maior ato de respeito que a obra presta a eles. O dom de rugas, do cansaço e do passar das estações é o ápice da vitória sobre o demônio que tanto temia o tempo. Muzan Kibutsuji, em sua busca estéril pela imortalidade, foi superado pela beleza de um homem que aceitou sua própria finitude e, em seu breve momento sob o sol, escolheu amar e proteger. Ao fecharmos o último capítulo desta saga, a sensação é de que nos despedimos de uma parte de nós mesmos. A jornada de Tanjiro é a jornada de quem aprendeu que o ódio consome o que o amor tenta preservar. O mundo que deixam para trás é vibrante, cheio de possibilidades. Um lugar onde as crianças podem sonhar com o amanhã sem o temor de que a noite venha roubar seus entes queridos. O eco das técnicas de respiração, uma vez estrondoso no Castelo Infinito, agora é apenas o som da brisa que atravessa os campos, um lembrete gentil de que a luta terminou. A chama de Inokami não se apaga, ela apenas se transforma, aquecendo os corações de todos aqueles que acreditam que, no fim de tudo, a luz é o único caminho. É o encerramento de um épico, um adeus a uma era de sangue e fogo, e o nascimento de um futuro onde a coragem é, acima de tudo, o ato de viver com a bondade como única bússola. A transição para essa nova era não é marcada por fogos de artifício, mas pelo desabrochar silencioso das glicínias em um mundo que, finalmente, não precisa mais delas como proteção, mas apenas como parte da beleza da paisagem. Nas fotografias que surgem nos quadros finais, vemos o rosto dos descendentes dos caçadores. É possível notar a persistência de traços familiares, o brilho nos olhos que herdaram a bravura de seus ancestrais, mesmo que nunca tenham segurado uma lâmina. O peso do passado, que outrora parecia uma montanha insuportável, dilui-se na rotina das novas gerações, tornando-se uma lenda urbana. Um sussurro de gratidão contado nas noites de festival por idosos que ainda se lembram de histórias de espadachins que lutavam contra as trevas. O estúdio Ufotable, em sua despedida, presenteia o espectador com um banho de luz dourada, uma paleta que exala o alívio de quem chegou ao fim de uma longa caminhada. Observar a foto de família que atravessa o tempo, onde os rostos dos Hashiras falecidos se misturam aos sorrisos dos que sobreviveram para envelhecer, é um golpe emocional profundo. Ali a hierarquia da morte é anulada. Não há diferença entre o sacrifício precoce de um e a longevidade do outro. Todos compõem um mosaico de sobrevivência. Aquele abraço fraternal entre os que partiram e os que ficaram é o retrato da vitória definitiva sobre Muzan, pois ele, em sua solidão imortal, nunca conheceu a conexão que transcende a barreira da vida. Há uma poesia sutil na forma como o legado de Tanjiro é transmitido. Ele não deixou monumentos de mármore, mas a semente de uma ética baseada na empatia. Os descendentes, vivendo em uma sociedade que não conhece mais a fome dos demônios, demonstram em seus pequenos gestos, no modo como ajudam um estranho na rua ou como encaram a adversidade com o mesmo otimismo inabalável, que a linhagem dos Kamado não foi apenas de espadachins, mas de guardiões de um espírito inquebrável. O medo, que um dia foi a engrenagem que movia o mundo, foi substituído pela curiosidade e pela busca pelo progresso, provando que a humanidade, quando livre da opressão, tende naturalmente à criação e ao afeto. O final desta jornada nos deixa com um sentimento de plenitude agridoce. É o fim de um mito, mas o início de uma compreensão mais clara sobre a vida. Ao ouvirmos o vento sussurrar entre as árvores, percebemos que a respiração do sol não era apenas uma técnica de combate, mas a própria essência da vida. O calor que permite que tudo floresça, a luz que afasta o frio, a determinação que nos faz levantar após cada queda. Os caçadores que perdemos não morreram em vão.
Eles se tornaram o ar que os sobreviventes respiram. Ao fechar este épico, a lição mais valiosa permanece. Embora o destino possa ser cruel e o mundo muitas vezes se apresente como um labirinto escuro e infinito, a luz que carregamos dentro de nós é o único mapa capaz de nos guiar para casa. Tanjiro Kamado? O menino que começou sua jornada para salvar sua irmã na neve termina como o símbolo maior de que o amor é a única força capaz de subjugar até o mais profundo dos abismos. O mundo agora é seguro. O dia pertence aos vivos, e a memória daqueles que lutaram nas sombras permanecerá, eterna e radiante, sob a luz de cada novo amanhã. A transição final para a modernidade é filmada com uma delicadeza que beira o sagrado. A cidade, vibrante e caótica, com seus neons e o ritmo frenético do progresso, substitui o silêncio tenso das montanhas. A Ufotable, em um último movimento de câmera, mostra os descendentes caminhando por ruas movimentadas, atravessando cruzamentos sem olhar para trás com medo, pois não há mais sombras famintas à espreita nos becos. Nesses rostos modernos, vislumbramos a ressonância de Tanjiro. Um sorriso gentil ao ajudar um desconhecido, a determinação em um estudante de Kendo que, sem saber, pratica os mesmos movimentos que séculos antes impediram o fim do mundo. O sangue dos caçadores não flui mais por feridas abertas, mas através da bondade que ainda habita a linhagem humana. A memória de Shinobu, Jiyu, Kyojuro, Mitsuri, Obanai, Sanemi e todos os demais não se apaga. Ela se cristaliza na cultura e nas histórias que os avós contam aos netos. As fotos antigas, agora amareladas pelo tempo em molduras de madeira, guardam segredos que o mundo moderno chama de folclore. Vemos o busto de uma memória que se recusa a morrer. A lâmina Nichirin, agora uma relíquia em um museu, silenciosa e desprovida de sua aura de batalha, é o lembrete de que o preço pago pela paz foi o sangue de jovens que nunca tiveram a chance de envelhecer. Mas o espectador, munido do conhecimento do que ocorreu naquelas sombras, percebe que a verdadeira vitória não foi apenas o extermínio do mal, mas a preservação da dignidade humana. E nos momentos finais, a narrativa nos traz de volta ao básico, o valor da família e do vínculo. A cena de encerramento, banhada por um pôr do sol que não sinaliza o fim, mas a promessa de um descanso sem interrupções, traz a sensação de que o ciclo foi, enfim, completado. O peso nas costas de Tanjiro, que outrora carregava a caixa de Nezuko, desapareceu, dando lugar à leveza de quem caminhou através do inferno e encontrou no outro lado o direito simples de existir. A respiração que definiu suas vidas não é mais uma técnica de combate, mas o ritmo natural de seus corações que, em paz, finalmente se sincronizam com o pulsar do universo. Koyoharu Gotouji, ao encerrar as cortinas tinas de Kimetsu no Yaiba, não nos deixa com um vazio, mas com a convicção de que o heroísmo está na capacidade de permanecer humano quando o mundo exige que sejamos algo diferente. O mal foi devorado pelo tempo e pela luz, mas a essência do caçador, aquele desejo inabalável de proteger quem amamos, mesmo ao custo de nossas próprias vidas, tornou-se o legado da humanidade. O castelo infinito pode ter se tornado ruínas cobertas por musgo e história, mas a chama que ele tentou apagar brilha agora em cada gesto de compaixão que ocorre sob a luz do dia. A jornada terminou, os heróis descansam, e o mundo finalmente livre desperta sob a promessa de um amanhã onde as estrelas, e não os monstros, são as únicas coisas que observam o cair da noite. E caçadores que, embora tenham enfrentado o fim, garante que o futuro seja livre da maldição de Kibutsuji. O público é deixado com a imagem final de um mundo onde a escuridão, antes personificada, torna-se apenas uma ausência natural de luz, e não mais uma ameaça insaciável. Essa mudança de paradigma é o maior triunfo de toda a franquia. A percepção de que a verdadeira força de um caçador não reside apenas na perfeição de suas técnicas, mas na capacidade de permanecer humano, mesmo quando o mundo ao seu redor insiste em forçá-lo à bestialidade. Ao final dessa experiência cinematográfica, resta a certeza de que a saga deixou uma marca indelével na cultura pop. Koyoharu Gotouji criou uma mitologia que, embora enraizada no folclore japonês, toca em feridas universais sobre luto, responsabilidade e o poder transformador da empatia. As cores vibrantes das lâminas Nichirin e a fluidez quase poética da animação serviram apenas para sublinhar a fragilidade da vida humana. Ao nos despedirmos desses personagens, não vemos apenas heróis que salvaram o mundo, mas seres humanos que aprenderam a valorizar cada segundo de existência,
conscientes de que o maior ato de bravura não é derrotar um demônio, mas escolher viver com bondade em um mundo que muitas vezes nos dá todas as razões para desistir dela. O legado de Tanjiro Kamado é essa chama que, mesmo após a tempestade, permanece acesa, iluminando o caminho daqueles que agora podem caminhar sem medo sob a luz de um novo amanhecer. O tempo, antes um inimigo que corria contra os caçadores, agora se torna um aliado silencioso e generoso. Meses após o colapso do Castelo Infinito, a reconstrução não se limita às estruturas físicas do quartel-general dos caçadores de demônios, mas estende-se ao íntimo de cada sobrevivente. As flores desabrocham sobre o solo, que um dia foi manchado pela luta, e o silêncio da noite, outrora preenchido pelo terror predatório de Muzan, é agora apenas um refúgio para o descanso merecido. Tanjiro Kamado, apesar de suas limitações físicas permanentes, encontra consolo na simplicidade da vida rural que ele tanto almejou proteger. Sua jornada não termina em um trono ou em uma glória política, mas no retorno às suas raízes, onde o calor da lareira e o cheiro da terra substituem o odor acre de sangue e a frieza do metal. Zenitsu e Inosuke, agora homens que entendem o verdadeiro significado da perda, carregam consigo a memória de seus mentores, como um guia constante. Não vemos mais o choro desesperado ou a impulsividade cega. Em seu lugar, surge uma determinação serena, fruto de um amadurecimento forjado na dor mais profunda. O estúdio Ufotable, através de uma direção de arte que agora privilegia a luz solar difusa e as cores naturais da primavera, simboliza que a humanidade, embora marcada por cicatrizes, é capaz de regenerar-se através da memória e da gratidão. A saudade daqueles que não retornaram não é um fardo estático, mas uma força que os impulsiona a viver com retidão, honrando cada instante que lhes foi concedido pelo sacrifício dos Ashiras. O grande legado de Demon Slayer revela-se não nas grandes batalhas, mas na transição para a normalidade. A sociedade, agora livre da sombra de Kibutsuji, começa a esquecer a existência dos demônios, transformando o trauma em folclore, enquanto os antigos caçadores permanecem como guardiões silenciosos de uma paz que o restante do mundo jamais precisará compreender em sua totalidade. É uma conclusão agridoce, pois nos lembra que a memória é o único lugar onde os caídos realmente sobrevivem. Tanjiro, ao olhar para o céu durante o pôr do sol, não busca mais presenças malignas, mas agradece pelo brilho que lhe permite ver as mãos de seus companheiros, vivos e presentes ao seu lado. A obra encerra-se com a sensação de que o ciclo da vida, com todas as suas fragilidades, é superior à estagnação da imortalidade. Ao contemplarmos a última cena, percebemos que a verdadeira vitória de Tanjiro foi sua capacidade de manter a humanidade intocada, mesmo quando todas as circunstâncias conspiravam para transformá-lo em algo frio. Ele provou que a compaixão não é um sinal de fraqueza, mas a maior demonstração de força que um ser humano pode exibir. O mundo segue em frente, menos sombrio, mais esperançoso, e cada pessoa que caminha sob o sol de um novo dia carrega, sem saber, o reflexo da chama que os Kamado mantiveram acesa, custasse o que custasse, garantindo que o amanhã fosse, finalmente, um lugar seguro para todos. Nesta calmaria que sucede o temporal, o silêncio ganha uma textura quase tangível. A vida cotidiana de Tanjiro e seus amigos, agora distantes da linha de frente, é um testemunho silencioso de que a paz, embora merecida, é um exercício constante de paciência. Observá-los em atividades simples, como o preparo de uma refeição ou o cuidado com os campos, sublinha o contraste brutal com a agitação frenética do Castelo Infinito. A animação foca agora nos pequenos gestos. O modo como Inosuke, despido de sua máscara de javali, observa a natureza com uma curiosidade genuína, e como Zenitsu, com uma postura mais ereta e olhos despidos de terror, encontra valor na tranquilidade de um diálogo comum. Essas cenas são o contraponto perfeito para o caos anterior, mostrando que a humanidade que eles lutaram para preservar reside, ironicamente, na banalidade de existir sem medo. A memória de quem se foi atua como uma bússola constante. Não há uma cena que não seja atingida pela nostalgia das vozes de Rengoku, Shinobu ou Jomei. Tanjiro carrega seus nomes não como um monumento de pedra, mas como uma conversa interna que o guia em suas decisões diárias. O espectador sente que, embora a ameaça tenha sido extirpada, a marca do sacrifício é permanente. O estúdio Ufotable, em uma escolha artística brilhante, mantém as paletas de cores quentes e envolventes, sugerindo que o sol que brilha sobre esses personagens
é o mesmo que indiretamente eles garantiram para o resto do mundo. É uma melancolia doce, onde a ausência física é preenchida por uma presença espiritual que molda o caráter dos sobreviventes. A narrativa, ao se aproximar de suas páginas finais, convida o público a um mergulho na essência da esperança. Não se trata de apagar o passado, mas de integrá-lo a uma nova estrutura de vida. A fragilidade das mãos humanas, que antes eram vistas apenas como armas contra a regeneração rápida dos demônios, são agora celebradas em sua capacidade de criar, acolher e consolar. A mensagem de Koyoharu Gotouji é cristalina. O mal pode ser derrotado pela força das armas, mas a vitória só é absoluta quando o indivíduo consegue preservar seu núcleo compassivo. A jornada de Tanjiro é a jornada de cada espectador que compreende que o fim das sombras é, em última instância, uma responsabilidade coletiva. Ao olharmos para o horizonte na cena final, sentimos que a história se fecha com a elegância de um círculo completo. O sol se põe, mas ao contrário do medo que isso causava no início, ele agora é apenas o prelúdio de um descanso merecido. A franquia, ao longo de sua trajetória, ensinou que a vida é um suspiro em comparação à eternidade das estrelas, mas que esse suspiro, quando vivido com amor e determinação, é capaz de mover montanhas. Demon Slayer encerra seu ciclo não apenas como uma obra de fantasia épica, mas como um hino à resiliência do espírito humano, deixando um legado de que, por mais que a noite tente nos engolir, a chama da esperança é, e sempre será, um fogo inabalável contra o esquecimento. A grandiosidade da conclusão de Demon Slayer reverbera como um eco que atravessa gerações, transformando o que começou como uma história de sobrevivência em uma crônica eterna sobre o valor da vida finita. Quando Tanjiro Kamado, com as mãos calejadas e o coração carregando a poeira de tantas batalhas, olha para o céu, ele não vê apenas o azul do horizonte, mas um espelho de todos os sacrifícios que permitiram aquele instante de normalidade. A arte do estúdio Ufotable, em seus últimos frames, foca na textura do mundo que foi salvo, o balançar das ervas ao vento, o brilho do orvalho nas flores e a calma nos rostos daqueles que por tanto tempo só conheceram a urgência do combate. Essa paz não é uma ausência de cicatrizes, mas a prova de que a cicatriz é o desenho de quem sobreviveu. Zenitsu e Inosuke, agora homens que entendem que a força não se mede apenas pela destruição, caminham ao lado de Tanjiro como testemunhas vivas de uma era que mudou para sempre. A ausência de seus companheiros, como a energia vibrante de Rengoku ou a serenidade analítica de Shinobu, paira sobre eles não como uma nuvem de tristeza, mas como um farol de propósito. Eles compreendem que a memória não é um peso que nos arrasta, mas a âncora que nos mantém fiéis ao que amamos. A animação trata esses momentos finais com um respeito quase litúrgico, onde cada respiração é um tributo, e cada gesto de carinho entre os sobreviventes confirma que a humanidade, em sua fragilidade, é infinitamente superior ao poder vazio que Muzan tentou forçar sobre o mundo. A conclusão do arco não se apressa, permitindo que o público sinta o peso do fim. Há uma beleza singular na aceitação da velhice e do declínio físico, algo que o próprio Muzan temia mais do que qualquer lâmina. Tanjiro e os outros, ao envelhecerem, provam que a verdadeira vitória foi ter o privilégio de viver um ciclo completo, com todas as suas dores, alegrias e perdas. A obra se despede deixando a lição de que o sol, que nasce a cada manhã, é em si um milagre conquistado. Koyoharu Gotouji, ao fechar os destinos de seus personagens, garante que o heroísmo seja definido não por atos de grandeza momentânea, mas pela persistência silenciosa em ser bom, em proteger o próximo e em acreditar que, apesar de todas as sombras, a luz é a única constante que realmente importa. Encerramos esta saga com a certeza de que a chama do Hinokami Kagura não se extinguiu, mas se dispersou pelo mundo, vivendo em cada ato de coragem e empatia daqueles que viram a história de Tanjiro. O Castelo Infinito desmoronou e o Rei dos Demônios tornou-se poeira na história, mas os vínculos que foram forjados no sangue e na lágrima permanecem, inabaláveis como o próprio alvorecer. Fica a imagem de um mundo que reaprende a sorrir, onde o medo não dita mais as regras e onde a bravura é medida pela capacidade de permanecer gentil diante do desespero. O fim não é um ponto final, mas uma transição para uma realidade onde a esperança não é um privilégio, mas o direito de todos, assegurado pelo sacrifício de uma geração que,
mesmo na agonia, nunca se esqueceu de como proteger o que realmente define a alma humana. O tempo torna-se então o verdadeiro protagonista dos anos que se seguem ao crepúsculo da Era dos Demônios. As espadas Nichirin, outrora instrumentos de uma urgência cortante, agora repousam em altares silenciosos, como relíquias de um tempo em que o céu noturno era sinônimo de perigo iminente. A transição para a Era Moderna é retratada pela Ufotable com uma sensibilidade quase documental. A arquitetura rígida e os uniformes de caçadores dão lugar gradualmente às roupas leves, ao barulho dos bondes e ao movimento apressado das cidades, que esqueceram pouco a pouco as cicatrizes que a história deixou cravadas em seu solo. Tanjiro Kamado, agora na memória de seus descendentes, não é lembrado como um deus da guerra, mas como o homem que ensinou que a força de um coração é a única defesa real contra a escuridão do esquecimento.